Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bárbara, qual foi o artigo que você separou para a nossa edição de hoje do Echo Journal Club? Soube que é um resumo bem bacana de um assunto que você gosta bastante. Conta pra gente aí. E Felipe, o assunto de hoje é forame oval PERV, os 10 mandamentos da fisiopatologia e da seleção do paciente portador de forame oval PERV, da revista JACC, de intervenções cardiovasculares. Bem, o que esse artigo propõe? Esse artigo não é simplesmente sobre as indicações de fechamento de forame oval PERV, quais critérios ecocardiográficos, isso a gente sabe, a gente já cansou de falar. Mas ele propõe uma mudança conceitual importante, que o forame oval PERV não deve ser encarado mais apenas como um defeito anatômico que eles chamam de binário. Tem forame oval ou não tem? Mas sim como um elemento fisiopatológico dentro de um sistema causal complexo. Como assim? O que é o FOP? Primeiro a gente vai esclarecer, né? Todo mundo já sabe, mas vamos repetir. FOP é um remanescente da circulação fetal presente em aproximadamente aí 25% da população geral adulta, que a gente faz o exame no nosso dia a dia no nosso ambulatório. E, historicamente, é visto como uma variante benigna, ou seja, evidências clínicas, anatômicas e fisiopatológicas acumuladas sempre mostraram essa visão que o FOP é uma coisa benigna, um achado benigno. Mas ensaios clínicos de referência com dados, então, individuais de pacientes forneceram também, ao longo do tempo, evidências de alta qualidade, apoiando o fechamento do FOP para a prevenção secundária do AVC, que a gente chama de criptogênico, né? Em pacientes cuidadosamente selecionados. Isso todo mundo sabe. E a expansão das indicações para além do AVC criptogênico, muitas pessoas falam sobre enxaqueca, edema agudo de pulmão de altitude, apneia obstrutiva do sono e aquela síndrome de platipneia ortodeoxia permanecem controvérsias. Então, o artigo vem falar que o FOP tem que ser encarado como um nexo causal. Como assim? O FOP não é o único agente causal da doença da pessoa, mas ela serve como uma conexão entre o sangue venoso sistêmico ou fontes embólicas e os leitos arteriais suscetíveis, certo? Então, ele está ali como um nexo do sistema venoso e do sistema arterial. E, a partir disso, eles falam da trindade de fatores, ou seja, o que tem a montante, o tromboembolismo venoso, os compostos vasoativos gastrointestinais, as bolhas de nitrogênio nos mergulhadores, como sendo uma vértice do trindade. O forame oval pérvio, nas suas características intrínsecas, como comprimento do túnel, a mobilidade do septo, a angulação da via cava inferior, a presença de válvula de Eustáquio. E a outra ponta da trindade é o que tem a jusante, a suscetibilidade do córtex cerebral de ter um AVC, a isquemia órgão específica
o paciente ser órgão específico para isquemia, então esses três têm que ser considerados no contexto do foro malval. Então, o FOP isoladamente raramente explica o evento clínico. Ele funciona, então, como um canal de conexão entre fatores trombogênicos venosos e territórios arteriais vulneráveis. Então, essa é a principal mensagem do artigo que eu vou começar a falar com vocês. Então, qual o primeiro e o segundo mandamentos? Bem, primeiro e segundo mandamentos sobre o foro malval. Prevalência e síndromes clínicas. Bem, primeiro mandamento é a falha da fusão septal. Primeiro, o FOP representa a falha da fusão natural entre o septo primo e o secúndo. Ponto. E a prevalência declina com a idade, então, sugerindo um fechamento espontâneo ou uma mortalidade seletiva. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Síndromes clínicas relacionadas. O FOP pode se correlacionar com AVC isquêmico ou AIT, com infarto embólico de outros órgãos, com enxaqueca, com edema pulmonar de altitude, com a doença descomplexiva e hipoxemia sistêmica. Então, scores que a gente usa no dia a dia, clínicos, como o score HOPE alto e o Pascal, sugerem, mas não confirmam que o AVC está relacionado ao FOP, mas aumentam a probabilidade, né? Então, o artigo fala que a maioria das síndromes não AVC é muito mais provável de não ser relacionada ao FOP, que a associação não significa causalidade, certo? Mandamento 3 e 4, nexo causal e trindade. Então, nós vamos lá. Eu já falei isso aqui antes, que tem que existir um nexo causal no foro malval e tem que existir essa trindade. Então, tem que haver trombose venosa sistêmica, ou substâncias vasoativas de origem gastrointestinal, ou produção de bolhas de nitrogênio, no caso dos mergulhadores. Tem que existir o FOP e, como eu disse, saber o grau do shunt, características do septo, primo e segundo, o comprimento do túnel, a mobilidade do septo. E, terceiro, a trindade, né? O que está ajusante do septo interatrial? A dinâmica do fluxo arterial, qual que é a sensibilidade orgânica à oclusão arterial, os fatores teciduais intrínsecos, como despolarização cortical em expansão. Então, o artigo fala muita coisa interessante. Além disso, qual é o quinto mandamento e o sexto mandamento? Falam sobre as dinâmicas do shunt e a via cava inferior versus via cava superior. Mandamento 5. Shunt dinâmico. O shunt do foro malval, ele é influenciado por o quê? Isso é um mandamento. A gente tem que saber que são características anatômicas intrínsecas do FOP, gradientes de pressão e os vértices de fluxo, deformação atrial por mudanças estruturais cardíacas. A presença de aneurisma do septo atrial e o shunt volumoso são características de alto risco para o AVC relacionado ao FOP. Então, isso a gente tem que saber que isso é um mandamento, certo? E tem que ser considerado na avaliação desse paciente. Mandamento 6. O impacto diferencial do fluxo da via cava inferior versus a via cava superior. Bem, o fluxo que vem da via cava inferior, ele é crítico para a entrega de oxigênio na circulação fetal, né? E direciona o fluxo do FOP. Então, a avaliação do FOP e com microbolhas é muito melhor quando existe a injeção de microbolhas pela via cava inferior. Então, isso tem que ser lembrado, né? E a síndrome de May-Turner e outras anomalias venosas drenam para a via cava inferior. Então, mais um motivo para a gente testar com microbolhas, se fosse possível na prática, com a via cava inferior, fazendo microbolhas. Mandamentos 7 e 8. Microcirculação pulmonar e procedimentos desmascaradores. Bem, o mandamento 7 fala sobre o bypass na microcirculação pulmonar, ou seja, o shunt pelo FOP, ele impede que o sangue venoso passe pela oxigenação, obviamente, né? Filtragem e desativação pulmonar. Então, por exemplo, o artigo fala que um êmbolo de 2 milímetros na circulação cerebral causa infarto, sim, com consequências graves, clínicas, né? Enquanto esse mesmo êmbolo no pulmão sofreria uma lise intrínseca. Então, um mandamento para a gente saber que a gente lembrar na hora de pensar em FOP, fechar o FOP, é lembrar desse bypass da microcirculação pulmonar, da importância dela.
E mandamento 8 são os procedimentos que desmascaram o FOP, ou seja, existem procedimentos que são realizados que podem mostrar que o FOP existe e como o FOP é arriscado em certos pacientes. Então, por exemplo, a inserção de um dispositivo de assistência ventricular, aqueles que a gente usa no CTI, pode causar um shunt maciço da direita e da esquerda com hipoxemia sistêmica. Por quê? Porque esse dispositivo de assistência ventricular, ele reduz significativamente a pressão no lado esquerdo, né? Para a gente conseguir ter, bombear, né, aquele ventrículo esquerdo. Então, se existir uma comunicação entre os átrios, que é o foraminal, pode ocorrer, então, uma inversão do gradiente de pressão, fazendo o sangue passar do ato direito para o ato esquerdo, sem passar pelos pulmões. Então, gera um AVC muito grande nesse paciente. Além disso, o transplante pulmonar, principalmente quando o transplante tem rejeição, e o transplante hepático podem abrir o foraminal por pressão e liberar êmbolos sistêmicos. Então, a gente sempre tem que pensar nesses procedimentos também, né, nessas possibilidades de procedimentos que o paciente pode vir a ter, a necessitar, que vão desmascarar o FOP. E mandamento 9 é seleção de pacientes baseada em diretrizes. Bem, todo mundo sabe que a aprovação, a indicação aprovada ou label, é a prevenção secundária de AVC criptogênico em pacientes com menos de 60 anos, com características, então, anatômicas de alto risco, conforme a gente já falou várias vezes, que são endossadas pelas diretrizes e aprovadas pelo FDA. O uso off-label não é ilegal, não é antiético, mas exige, então, um julgamento clínico cuidadoso, uma decisão compartilhada com o paciente, que é aquele fechamento após AVC em pacientes com mais de 60 anos, pacientes com enxaqueca, com hipoxemia e com apneia do sono. Então, o artigo fala, não procura um FOP que você não está preparado para fechar. Só porque um FOP pode ser fechado, não significa que ele deva ser fechado. Por isso que o artigo mostra todos esses mandamentos para a gente seguir no pensamento de se fechar ou não. E o 10º mandamento, prevenção primária, evidências ainda necessárias. Então, o fechamento de um FOP como estratégia de prevenção primária para qualquer síndrome clínica é controverso e ainda vai exigir evidências de ensaios clínicos. Por exemplo, um paciente que teve um primeiro AVC e tem um FOP. A prevenção primária ainda não tem essa indicação no label. Então, um ensaio clínico randomizado para prevenção primária de AVC é desafiador, né, de projetar, porque vai incluir pacientes com FOP de alto risco e fatores de risco para a geração de trombo. Então, isso aí, eticamente, não é possível. Então, a ausência de estudos populacionais impede, então, a avaliação objetiva do tamanho de amostra necessária. Então, esse modelo de trindade gera uma via de decisão para fechamento de FOP. Eles falam que o modelo de trindade é o quê? A gente tem que considerar a anatomia do paciente, a fisiologia que ele está submetido ali e o contexto clínico. Além disso, considerar os scores de risco, as indicações label off-label para a gente indicar o fechamento para fazer tratamento médico ou para, enfim, esperar para não fazer uma indicação. Então, a via de decisão integra anatomia, fisiologia e contexto clínico para orientar a decisão do fechamento ou do manejo clínico. Então, como que o ecocardiografista integra isso tudo? Então, se a gente tem um paciente A que tem um FOP pequeno, não tem aneurisma septal, foi uma descoberta incidental no eco de rotina, nunca teve um AVC e a saturação está normal, esse paciente vai ser acompanhado clinicamente, sem fechamento percutâneo. Por outro lado, um paciente B com alto risco, que teve um AVC criptogênico, por exemplo, aos 42 anos, tem um FOP grande, um aneurisma do septo interatrial, um shunt importante com contraste, com microbolhas, esse sim é um forte candidato ao fechamento percutâneo. Então, somente após integrar então, a anatomia, fisiologia clínica, a gente tem que decidir entre o fechamento percutâneo ou o tratamento clínico conservador. Então, o ecocardiografista tem que fazer parte disso tudo aí, tem que entender esse artigo para fazer parte dessa indicação ou não. Então, a conclusão é que tem que haver uma abordagem individualizada e baseada em evidências. A gente tem que integrar, então, fatores anatômicos do paciente, como tamanho,
túnel, aneurisma septal, presença de válvula de Eustáquio, avaliar os fatores fisiológicos, como a dinâmica do shunt, as manobras provocativas, e, diante disso, ter uma decisão compartilhada com o paciente, com o clínico, que informa, né, mas não impõe essa intervenção. O que você achou, Felipe? Interessante, né? O ponto mais interessante desse trabalho é justamente a junção ou casamento da clínica com a imagem, né? Na prática, a gente precisa lembrar que não é simplesmente um diagnóstico dicotômico, tem FOP ou não tem FOP. A gente precisa entender o contexto em que está inserido aquele achado e também interpretar quem é o paciente que a gente está estudando. Então, os critérios anatômicos ali são muito importantes, a avaliação anatômica é muito importante. Claro que o ectogênese esofágico é fundamental nisso, mas até no torácico a gente tem uma pista, a gente consegue ver o grande aneurisma de Valsalva, por exemplo, a gente consegue ter uma noção até da dimensão do shunt, se você tem um fluxo muito intenso, se você tem um shunt maior, e muitas vezes as microbolhas são melhor realizadas com o paciente no torácico do que no esofágico, já que o paciente está mais acordado e consegue fazer um Valsalva efetivo. Então, o fato é que é o tipo do diagnóstico que não pode ser feito de maneira dicotômica e puramente anatômico, no sentido de que tem um FOP ou não tem um FOP. A caracterização dele é muito importante também dentro do contexto clínico e ecocardiográfico, como eu costumo falar muito para outros cenários também. E eu acho que o artigo traz isso de maneira muito brilhante, esse fluxograma organizando o raciocínio, né, da trindade, como ele traz ali, é conceitualmente muito útil para que a gente possa realmente seguir os passos adequados para chegar, obviamente, fazer a diferença para quem realmente precisa e não apenas submeter o paciente a um procedimento que tem seus riscos, né, e que pode eventualmente ser fútil. Imagina você submeter o paciente ao risco de um procedimento que não vai fazer nenhuma diferença no risco de fato de AVC dele no futuro. Então, isso é muito importante, é um artigo que traz isso de maneira muito, muito clara e interessante. Bem bacana os 10 mandamentos aí. E se a gente indicar mal indicado, é trocar uma doença pela outra. Trocar uma prótese por um furomioval. Então, né, tem que ser muito bem indicado, né? Inclusive, falando em risco embólico, tem alguns trabalhos observacionais, obviamente, que sugerem, inclusive, aumento de risco de fibrilação atrial em pacientes com dispositivo de oclusão do septo. Então, imagina, você está, teoricamente, fazendo algo para prevenir um AVC e você acabar gerando um outro problema que pode levar a um AVC também. Então, enfim, tudo passa pelo bom senso, né? E, como o artigo mesmo traz, dessa avaliação sistematizada e sempre contextualizada na clínica do paciente. Muito bom o artigo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.